Which side? Please open up your Bibles to the book of Mark, chapter 1. Por favor, abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1. It is a great privilege for me to be here with you this evening. É um grande privilégio para mim estar com vocês nessa noite. But before we begin our sermon, we need to go to the Lord in prayer. Mas antes de começarmos a nossa pregação, nós precisamos ir ao Senhor em oração. Listen to me. Ouçam-me. Did you hear what I just said? Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Don't take it as something common. Não achem que isso é algo comum. I said that we need to go to the Lord in prayer. Eu disse que nós precisamos ir ao Senhor em oração. That's not a routine. Isso não é uma rotina. That's not something we do just because it's what we do before we preach. Não é algo que a gente faz simplesmente porque é o que a gente faz. This is real. Isso é real. Our need of Him is extraordinary. Nossa necessidade de Deus é extraordinária. It can't be measured. Ela não pode ser medida. Measure the sea. É como medir o mar, Count the stars. contar as estrelas. That would be easier than to measure our need of Christ. Isso seria mais fácil do que medir a nossa necessidade que temos de Cristo. So now, Então agora, let's go to the Lord in prayer. vamos ao Senhor em oração. Father, Pai, we come before you in the name of your Son. nós nos achegamos diante do Senhor no nome do Teu Filho. It's in His name that we cross the crystal sea. É no nome dele que nós cruzamos o mar cristalino. And now we here, looking up to you. E aqui estamos nós olhando ao Senhor. Your word is true. A sua palavra é verdade. You have promised that you hear us. O Senhor nos prometeu que o Senhor nos ouve. Please help us. Por favor, nos ajude. Please help your people. Por favor, ajude o teu povo. Oh God, that your Spirit would work in the heart and mind of everyone here tonight. Ó Deus, que o teu Espírito haja no coração e na mente de cada um que está aqui nessa noite. That we would see, that we would feel our great need of Thee. Para que nós possamos ver e sentir a nossa grande necessidade dEle. Oh God, help us. Ó Deus, nos ajude. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. This is a conference about the Word of God and about preaching. Essa é uma conferência sobre a palavra de Deus e sobre pregação. And there is absolutely no way that we could speak too much about preaching. E não tem como falar demais sobre pregação. We can't exaggerate our need of the Word of God. Não temos como exagerar a nossa necessidade da palavra de Deus. But we cannot forget prayer. Mas nós não podemos nos esquecer da oração. Prayer is an absolutely amazing gift from God. A oração é um presente maravilhoso de Deus. One of His greatest expressions of grace. Uma das suas maiores expressões de graça. That we get to enter into the very throne room of God and speak with Him. Que nós podemos entrar no próprio trono, na sala do trono de Deus e falar com Ele. It is there we find our strength. É ali que nós encontramos a nossa força. It's there we find our courage and our wisdom. É ali que encontramos a nossa coragem, a nossa sabedoria.
We should be people who are always before the face of God. Nós deveríamos ser um povo que está sempre diante da face de Deus. And we see this in the life of our master. E a gente vê isso na vida do nosso mestre. To begin, we must understand something of his incarnation. Mas para começarmos, a gente precisa entender algo sobre a encarnação dele. He was not a demigod. Ele não era um menos Deus. He was not something in between God and man. Ele não era algo entre homem e Deus. He was God in the most complete and strictest sense of the term. Ele era Deus no sentido mais completo e estrito do termo. And he was man completely man. E ele era ainda assim homem, completamente homem. But Paul tells us in Philippians chapter 2 that he emptied himself, Mas Paulo nos diz lá em Filipenses 2 que ele se esvaziou, not of his deity, não da sua divindade, but he emptied himself in the sense that he submitted himself completely to the will of the Father. mas ele se esvaziou no sentido de que ele submeteu a sua vontade completamente à vontade do Pai. And he did what he did as a man in the power of the Holy Spirit. E ele fez o que ele fez como um homem, pelo poder do Espírito Santo. The first Adam fell. O primeiro Adão falhou. To correct his fall, E para corrigir a sua falha, to restore the earth, para restaurar a terra, to win a people, para ganhar um povo, there was the great necessity of a second or a last Adam existia uma grande necessidade de um segundo ou último Adão, who would conquer where Adam had fallen, que iria conquistar aquilo onde Adão caiu, who by his own power and virtue would raise a people back up to God. que pelo seu próprio poder e virtude levantaria um povo de volta para Deus. And because Christ assumed his place as one of us, E porque Cristo assumiu o seu lugar como um de nós, he can be and is our example. Ele pode ser e é o nosso exemplo. The man Christ Jesus. O homem, Jesus Cristo. He can be followed. Ele pode ser seguido. He must be followed. Ele deve ser seguido. When we come to the book of Mark, Quando nós chegamos no livro de Marcos, we see something quite unusual. a gente vê algo muito diferente. As a matter of fact, I believe that if you read the book of Mark correctly, E de fato eu acredito que se você ler o livro de Marcos de forma correta, you will be extremely tired before you get to the end of it. antes de chegar ao fim dele, você vai estar extremamente cansado. It's like a series of snapshots where we're seeing Jesus just move through his ministry so quickly. É uma série de fotografias onde a gente vê Jesus se movendo no seu ministério de forma muito rápida. And that is seen very clearly here in chapter 1. Isso aparece muito claramente aqui no capítulo 1. In verse 12 it says, immediately the Spirit impelled him to go out into the wilderness. No verso 12 diz: e imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto. In verse 20, immediately he called his disciples. No verso 20, imediatamente ele chamou os discípulos. In verse 21 it says, immediately on the Sabbath he entered into the synagogue. No verso 21, imediatamente entraram em Cafarnaum logo no sábado. In 28 we see immediately the news about him spread everywhere into all the surrounding district of Galilee. No 28, imediatamente correu célere a fama de Jesus em todas as direções por toda a circunvizinhança da Then Galileia. immediately after he came out of the synagogue, he went into the house of Peter. E imediatamente saindo eles da sinagoga, foram para a casa de Pedro. And immediately they spoke to him about the illness of his mother-in-law. E imediatamente falaram para ele sobre a doença da sua sogra. When I look at the 3-year ministry of Christ, Quando eu olho para o ministério de Cristo, it's absolutely exhausting. é absolutamente exaustivo. Exhausting. É exaustivo. It wore him to the bone. Fez com que Cristo se gastasse inteiro. Now let's read verse 32 through 38. Agora vamos ler os versículos 32 a 38. Okay, brother. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam.
Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Now we are very prone to interpret passages like this through the eyes of some medieval painter. Nós somos muito rápidos a interpretar passagens como essa usando as lentes de alguns pintores. Jesus standing there while the people calmly wait around him to be attended to. Jesus ali em pé enquanto as pessoas calmamente esperavam para ser atendidas por ele. It's beautiful, it's a tranquil, it's a peaceful picture. É bonito, é cheio de paz essa pintura. That's not at all what's going on here. Mas não tem nada a ver com o que estava acontecendo aqui. Christ has gone to war. Cristo estava em guerra. And virtue was coming out of him. E virtude estava saindo dele. And it wore him to the bone. E isso estava cansando Cristo, esgotando a Cristo. Many years ago, I was working in the high Andes of northern Peru. Muitos anos atrás, eu estava trabalhando lá no norte do Peru. And about 1,000 mountain men had gathered together for a conference. E mais ou menos 1000 homens se reuniram para uma conferência. But then they heard the news that I had brought with me a physician. Mas aí eles ouviram que eu trouxe comigo um médico. It transformed everything. E isso mudou tudo. These people had no doctors. Esses homens não tinham médicos. They had no medicine. Eles não tinham remédio. They were desperate. Eles estavam desesperados. When they found out that there was a doctor in their midst, they entirely changed. Quando eles descobriram que tinha um médico ali no meio deles, tudo mudou. They stood in line all day. Eles ficaram numa fila o dia inteiro. They argued with one another who could go first. Eles ficavam ali brigando uns com os outros quem seria atendido primeiro. We would attend the people as they came into the mud hut. E à medida que eles entravam na tenda, a gente ajudava aquelas pessoas. Men that I had known as peaceful became almost violent. E homens que eu conheci como sendo homens de paz se tornaram quase que violentos. My child is sick, you must do something. Meus filhos estão doentes, você precisa fazer algo. No, but my wife is still more ill than your child. Put her first. Não, mas a minha esposa está mais doente do que seus filhos. Cuide dela primeiro. We couldn't even go out at night at 3 in the morning without people chasing us. A gente não podia sair nem mesmo 3 da manhã sem que as pessoas nos perseguissem. After 3 or 4 days, we were wore to the bone. Depois de 3 ou 4 dias, nós estávamos exaustos, só o pó. That's what's going on here. É isso que está acontecendo aqui. But instead of merely helping some sick people, he is healing by the power of God. Mas ao invés de simplesmente estar ajudando algumas pessoas doentes, ele as está curando pelo poder de Deus. And he is doing battle with the devil. E ele está batalhando com o diabo. He's casting out demons. Ele está expulsando demônios. He is in full fight. Ele está em plena guerra. Now, any of you who've had to minister day and night for a series of days, you know what it does to you. Qualquer um de vocês que pode ter tido que ministrar dia e noite por dia seguido, você sabe o que isso te causa. So, he was doing this all day and all night. Ele estava fazendo isso o dia inteiro e a noite inteira. But then look in 35. Mas aí olhe para o verso 35. In the early morning, while it was still dark, tendo se levantado à alta madrugada, Jesus got up. Jesus saiu. He left the house. Ele saiu da casa. He went away to a secluded place and was praying there. Foi para um lugar deserto e ali orava. Now, I'm not recommending this as a daily practice. Eu não estou aqui recomendando isso como uma prática diária. There were times when our Lord slept and slept well. Houveram momentos em que o nosso Senhor dormiu e dormiu muito bem. The point that I want to make is this. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é esse. Our Lord did not allow anything to interrupt his communion with his Father. O nosso Senhor não permitiu que nada interrompesse sua comunhão com o Pai dele. Now, I want you to think about that. Eu quero que você pense sobre isso. What do we say? O que nós dizemos? I'm busy. Eu tô ocupado. I'm busy in the ministry. Eu estou ocupado no ministério. I'm busy with my family. Eu estou ocupado com a minha família. I'm busy with the problems. Eu estou ocupado com meus problemas. I'm busy writing books. Eu estou ocupado escrevendo livros. We have a saying in English that Nós temos um ditado em busy inglês. is of the devil.
que diz que a ocupação é do diabo. I know one scholar who says, no, it's not. E eu conheço um acadêmico que diz, não é. Busy is not of the devil, it is the devil. O estar sempre ocupado não é do diabo, é o diabo. When I felt the burden to preach, Quando eu senti o chamado, o peso para pregar, I went in to speak with my pastor. eu fui falar com o meu pastor. To this day, he was one of the most powerful preachers I've ever known. E até hoje ele é um dos pregadores mais fervorosos que eu conheço, poderosos que eu conheço. And I said, God is calling me to preach. E eu falei para ele, eu acho que Deus está me chamando para pregar. And he turned around and he looked at me. E ele se virou, ele olhou para mim. It's like he looked right through me. E ele olhou através de mim. And this is what he said. E foi o que ele disse aqui. Boy, can you be alone? Garoto, você consegue ficar sozinho? Can you be alone? Você consegue ficar sozinho? And I thought that what he meant, that if I preached the gospel and was faithful to the word, people would abandon me. E eu pensei que o que ele queria dizer com isso é que se eu pregasse o evangelho e fosse fiel ao evangelho, as pessoas me abandonariam. But that's not what he meant. Mas não foi isso que ele quis dizer. When all the other boys are sitting around talking about God, can you go in the inner room and talk to God? Enquanto todos os outros garotos estão lá falando sobre Deus, você consegue ir para um quarto e falar com Deus? For many people, communion with God is sitting around and talking to each other about Him. Para muitas pessoas, comunhão com Deus é se sentar e conversar sobre Deus, Instead of going into the Holy of Holies and talking to Him. ao invés de entrar no Santo dos Santos e falar com Ele. The greatest privilege granted us is to come into the throne room of God Almighty. O maior privilégio que nos foi dado foi entrar na sala do trono do Deus Todo-Poderoso. What will you give in a fair trade for that? O que você poderia dar em troca disso? Jesus was God in the flesh. Jesus é Deus encarnado. And yet the thing most important to him was to maintain his communion in prayer with his Father. E ainda assim, o mais importante para ele era manter a sua comunhão com o seu Pai. Look at me. Olhe para mim. Answer this question. Responda essa pergunta. Answer it in your own heart. Responda no seu próprio coração. Even though it cuts you like a knife, answer this question. Mesmo que isso possa te penetrar e cortar o seu coração, responda essa pergunta. Dear brother, dear sister, Querido irmão, querida irmã, do you live such an attitude? você vive com essa atitude? How precious is the throne room to you? Quão precioso é a sala do trono para você? How much time Quanto tempo do you spend with God? você gasta com Deus? Answer it. Responda essa pergunta. I don't want to hurt you, Eu não quero te machucar, but you must answer that question. mas você precisa responder essa pergunta. One time I was asked a question, what's wrong with Christianity today? Uma vez me perguntaram o que está de errado com o cristianismo de hoje. And I said people spend so little time in the Word and so little time in prayer. E eu respondi, as pessoas gastam muito pouco tempo na palavra e muito pouco tempo na oração. A young man rebuked me. E aí um jovem me corrigiu. He said, well, that's a pretty superficial answer. Ele disse, isso aí é uma resposta muito superficial. And I said, young man, how much time every day do you spend in the Word of God in prayer? E aí eu perguntei para ele, jovenzinho, quanto tempo você gasta por dia na palavra de Deus e na oração? And he put his head down. E ele colocou sua cabeça para I baixo. said, I think you've answered. Aí eu disse, eu acho que você respondeu. The Word of God A palavra de Deus and prayer, e a oração. not just for the preacher, Não apenas pelo pregador. for you, dear sister, Para você, querida irmã. for you, dear brother, Para você, querido irmão. for the mechanic Pro and the mecânico, welder and the Para o carpenter, soldador, para o carpinteiro. for the salesman and the engineer. Para o vendedor, para o engenheiro. A wide door has been opened up to you to enter into the very throne room of God. Uma porta foi aberta para você
Upon you has come the end of the ages. Diante de você se abriu o final dos tempos. Will you not go in? Por que você não entra? If we look further, Se a gente continuar olhando para frente aqui no texto, in verse 36, Simon and his companions searched for him. o Pedro e seus companheiros estavam procurando por ele. They found him and said to him, "Everyone is looking for you." Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Do you detect a little bit of a guilt trip? Você consegue detectar aqui um pouquinho de Pedro tentando jogar culpa sobre Jesus? Jesus, what are you doing here all alone? Jesus, o que você está fazendo aqui sozinho? Don't you know that there's hurting people back there? Você não sabe que tem pessoas sofrendo ali atrás? Why are you here? Por que você está aqui? Why aren't you helping them? Por que você não está lá ajudando essas pessoas? Maybe this is the reason why on the day of Pentecost, one sermon was preached and 3,000 people were saved. Talvez essa é a razão porque no dia do Pentecostes uma pregação foi feita e 3.000 pessoas se converteram. And we preach 3,000 sermons and one person is saved. E a gente prega 3.000 sermões e só uma pessoa se converte. We will do more good for this world on our knees than in any other endeavor. A gente faria mais bem a esse mundo de joelhos do que de qualquer outra forma. And what's amazing about this? E o que é maravilhoso em relação a isso? You need no extraordinary calling. Você não precisa de nenhum chamado You extraordinário. need no PhD. Você não precisa ter um PhD. You need not be a preacher or an expositor. Você não precisa ser um pregador, um expositor. I am convinced Eu estou convencido that I must at least attempt to walk in humility. That I must at least attempt to walk in humility. Eu preciso pelo menos tentar caminhar em humildade. Because I believe that when I go to heaven, Porque eu creio que quando eu for para o céu, I'm going to discover that if there was any good that came out of my ministry, it was the result of people praying in anonymity. eu creio que eu vou saber que se teve algum resultado bom do meu ministério, foi por causa de pessoas que oraram anonimamente. I believe that. Eu creio nisso. I know it. Eu sei disso. Now look at what Jesus says. Agora veja o que Jesus diz. He said to them in verse 38, "Let us go somewhere else, to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for." Ele lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. You see, maybe up until now you thought, "Oh, Brother Washer is being quite mystical." Talvez até agora você está pensando aí, o irmão Paul está sendo muito místico. It's all about prayer, it's all about fasting. É só sobre oração, sobre jejum. No, it really is about preaching. Não, realmente é sobre pregação. If I could have every preacher in the world Se eu be puder- in Steve Lawson's preaching seminar, I would do it. Se eu pudesse ter todos os pregadores no mundo fazendo o seminário de pregação do Steve Lawson, eu faria isso. But even our dear scholar would tell you that if you're not praying, all your preaching is just smoke without fire. Mas mesmo o nosso querido acadêmico te diria que se você não está orando, toda a sua pregação é como fumaça sem fogo. You've got to believe that. Você precisa crer nisso. Everything in the Christian life is supernatural. Tudo que acontece na vida cristã é sobrenatural. You say, "Oh, Brother Paul, yes, we need to preach with the power of God." E sim, irmão Paulo, a gente precisa pregar com o poder de Deus. You can't get to the bathroom in the morning without sinning without the power of God. Você não pode fazer nada na sua manhã, no seu dia, no seu cotidiano, sem depender do poder de Deus. You can't tie your shoes without the power of God. Você não consegue amarrar seus sapatos sem o poder de You Deus. can't breathe without the power of God. Você não consegue respirar sem o poder de Deus. And it's these two things, E está aqui diante de nós the Word of God, a palavra de Deus, the living Word of God, a palavra viva de Deus. and taking that Word and setting it before the Father and say, "Father, please fulfill it." E pegar essa palavra e colocar diante de Deus e falar: Pai, por favor, cumpra a sua palavra. Fulfill it. Cumpra a sua palavra. Now let's just look quickly in the book of Luke. Vamos olhar brevemente no livro de Lucas.
chapter 5, Lucas 5, verse 15. no versículo 15. But the news about him was spreading even farther and farther, and large crowds were gathering to hear him and to be healed of their sicknesses. But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. At the height of his ministry, No ponto mais alto do seu ministério, when everybody wanted a piece of him, quando todos queriam um pedacinho dele, when everyone wanted to hear him, quando todos queriam ouvi-lo, he would often slip away. ele muitas vezes se retirava. I believe it was Tozer who said this. Eu creio que foi Tozer quem disse isso. A young man will sense the call to preach. Um jovenzinho vai sentir o chamado para pregar. He'll give himself to hours of prayer and the study of the word. Ele se dedicará por horas à oração e estudo da palavra. And then God begins to use him. Então Deus começa a usá-lo. And then he begins to neglect the very things that made him a useful servant of God. E então ele começa a negligenciar aquelas mesmas coisas que o tornaram um servo útil nas mãos de Deus. Look at chapter 6, verse 12. Olha para o capítulo 6, versículo 12. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. How many decisions do we make without doing something like this? Quantas decisões nós tomamos sem fazer algo desse tipo? Without even an hour in prayer? Sem mesmo nem uma hora em oração? Without visiting the throne room of God at least for several days? Sem visitar o salão do trono de Deus pelo menos por vários dias? A half an hour here, 15 minutes there. Meia hora aqui, 15 minutos ali. Lord, guide me, guide me, guide me. Senhor, me guia, me guia, me guia. You see, our problem is not that we're weak. O nosso problema não é que nós somos fracos. The problem is we don't know how weak we are. O problema é que nós não sabemos quão fracos nós somos. And what you need to understand is the power of God has something to do with weakness. E o que você precisa entender é que o poder de Deus tem algo a ver com fraqueza. But it's the very opposite of what you think. Mas é o oposto do que você pensa. You think he uses men because they're strong. Você pensa que Deus usa homens porque eles são fortes. No, he uses men because they've come to the end of their strength. Não, Ele os usa porque eles reconhecem que eles não têm força alguma. They curse their strength. Então eles amaldiçoam a sua They força. throw it from them as something filthy. Eles jogam a sua força de lado como algo nojento. Because no matter what comes to you in the kingdom of heaven, you cannot apart from the power of God. Porque não importa o que vem para você no reino de Deus, você não pode fazer isso a parte do poder de Deus. Look in chapter 9, verse 18. Olhe para o capítulo 9, versículo 18. And it happened that while he was praying alone, the disciples were with him, and he questioned them, saying, "Who do the people say that I am?" Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Jesus is about to give them the most profound teaching of his 3-year ministry. Jesus está em breve para falar para eles a revelação mais profunda dos seus 3 anos de ministério. What preceded it? Mas o que veio antes disso? Prayer. Oração. Look at verse 28 of chapter 9. Olhe para o versículo 28 do capítulo 9. Some 8 days after these sayings, he took along Peter and John and James and went up on the mountain to pray. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. He didn't just teach them to preach. Ele não simplesmente os ensinou a pregar. He taught them to pray. Ele os ensinou a orar. And although we're going to see, he expounded prayer to them. E ele de fato expôs uma oração para eles. It was his example. Ele era o exemplo. Look at chapter 11, verse 1. Olha para Lucas 11, versículo 1. It happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John also taught his disciples." De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Now here's what I want you to see. E aqui é algo que eu quero que você perceba.
And tonight, think deeply about it. E hoje à noite eu quero que você pense profundamente sobre isso. We never hear the disciples coming to Jesus saying, "Teach us to walk on water." A gente nunca encontrou os discípulos vindo a Jesus dizendo: Jesus, nos ensina a andar na água, Teach us to heal. nos ensine a curar, Teach us to cast out demons. nos ensine a expulsar demônios. We don't even hear them saying, "Teach us to preach." Nós nem mesmo encontramos eles pedindo: Jesus, nos ensina a pregar. But they say, "Teach us to pray." Mas eles pedem a Jesus: Jesus, nos ensina a orar. You know what this tells me? Sabe o que isso me diz? The most extraordinary aspect of the life and ministry of Jesus was the way he approached his Father. O que existia de mais extraordinário na vida e no ministério de Jesus era a maneira como ele buscava o seu Pai. It's the way he prayed. É a maneira como ele orava. Brothers, I see so many ministers do this. Irmãos, eu vejo muitos ministros fazendo isso. They walk up to the pulpit, Eles andam para o púlpito they go, "It's great to be in the house of God. e eles falam: é muito bom estar aqui na casa I'm de glad Deus. to see all of you here. Estou feliz de ver todos vocês aqui. It's a wonderful day. É um dia maravilhoso. Let's pray. Our Father who art in heaven." Vamos orar ao nosso Pai que está nos céus. That man spends almost no time in the presence of God, because if he did, he would never approach God that way. Mas esse homem provavelmente não gasta tempo nenhum diante de Deus, porque se ele o fizesse, ele não se dirigiria a Deus dessa forma. How dare he? Como ele ousa? How dare he? Como ele ousa? It's a silly boy playing marbles with the diamonds of God. That's all he is. Ele parece um garotinho tolo jogando bolinha de gude com os diamantes de Deus. We don't do that. A gente não faz isso. We are going before the King of glory. Nós estamos indo diante do Deus, o Rei da Glória. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord high and lifted up. No dia em que o rei Uzias morreu, eu vi o nosso Senhor exaltado. And the train of his robe filled the temple. E o manto a ponta do seu manto cobria o templo. And above him stood the seraphim, E ali estava o serafim, each one having 6 wings. cada um com 6 asas. With 2 they covered their face. Com 2 cobriam seu rosto. With 2 they covered their feet. Com 2 cobriam seus pés. And with 2 they did fly. E com 2 eles voavam. And one cried out to another, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory." E um clamava ao outro dizendo: Santo, 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 a glória o mundo está cheio da glória do Senhor. And the posts of the door moved at the voice of him who cried, and the house was filled with smoke. E aí então a voz de uma grande multidão que enchia a casa com fumaça. And then Isaiah said, E Isaías então disse: "Woe is me. ai de mim, I'm undone. eu estou perdido. I'm a man of unclean lips. I dwell among a people of unclean lips. Eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de um povo de lábios impuros. And mine eyes have seen the King, E os meus olhos viram o Rei, the Lord of glory." o Senhor da glória. But you see, it's different. Mas você vê como é diferente. All the first part is the same. Toda a primeira parte é a mesma. But this is the wonderful thing about Calvary. Mas essa é a coisa maravilhosa sobre o Calvário. We see all that. Nós vemos tudo isso. But instead of crying out, "Woe is me," Mas ao invés de clamarmos: ai de mim, Father, here I am. nós clamamos: Pai, aqui estou eu. Here I am. Aqui estou eu. What a privilege. Que privilégio. One of the things that motivates me most in my Christian life is this. Uma das coisas que mais me motiva na minha vida cristã é essa. It's not the lash of a whip. Isso It's not the lash of a whip. não é o chicotear, It's the privilege. é o privilégio. Prophets and kings long to see what I see. Profetas e reis desejaram ver o que eu vejo. They long to hear what I've heard. Eles desejaram ouvir o que eu ouvi. It's the same for you. É a mesma coisa para você. To not understand the privilege
is heartbreaking. Não entender esse privilégio quebra o coração. He said, teach us to pray. Então nos ensine a orar. So let's go to Matthew chapter 6 for a Então moment. vamos voltar para Mateus 6 por um momento. You will hear a great deal Você ouvirá muito sobre about unbiblical preaching. a pregação não bíblica. We don't hear much about unbiblical praying. Mas a gente não ouve muito sobre oração não bíblica. I would think Eu penso that when we compare the two audiences, que quando a gente compara as duas audiências, unbiblical praying is as dangerous as unbiblical preaching, if not more. a oração não bíblica é tão perigosa quanto a pregação não bíblica, se não for mais perigosa. So there's one time in Scripture where they come to Jesus and say, teach us to pray. Então tem um momento nas Escrituras em que eles vêm até Jesus e falam: Senhor, nos ensine a orar. And he says, pray then in this way. E então Jesus diz: orem desta forma. And everything he says is almost completely ignored. E quase tudo que ele diz é quase que completamente ignorado. I think a part of that, especially in South America, is the influence of Catholicism. E eu acho que parte disso, especialmente na América do Sul, é a influência do catolicismo. They've deformed this into an empty thing that you memorize and you speak out. Eles deformaram isso aqui em alguma coisa que você só memoriza e só balbucia. But we need to return to this text. Mas a gente precisa voltar para esse texto. And we need to realize this was not a divine suggestion. E a gente precisa perceber que não foi uma sugestão divina. He said, pray then in this way. Ele disse: quando orarem, orem dessa forma. Pray then this way. Orem dessa forma. He says in verse 9, Ele diz no versículo 9 de Mateus 6: Our Father who is in heaven. Pai nosso que estás nos céus. This is the perfect psychology of prayer. Essa é a psicologia perfeita da oração. Notice the tension. Perceba a tensão. Our Father. Nosso Pai. Now, dear saints, please listen to me. Queridos santos, ouçam. Father is a term of endearment. O Pai é um termo de pertencimento. Abba Father is a term of endearment. O Abba Pai é um termo de proximidade. But it doesn't mean daddy. Mas não significa papaizinho. It doesn't mean daddy. Não significa papaizinho. In the biblical idea of fatherhood, Na ideia bíblica de paternidade, there contained within that are such expressions and rhymes of love that the greatest writer in the world couldn't set it down on paper. existem dentro dessa ideia de paternidade tanto de amor e de acolhimento que o melhor escritor do mundo não poderia descrever isso. But it's also filled with an awesome respect. Mas também está preenchida por um respeito maravilhado. One of the, I guess, a small illustration of that would be what I've seen so often in Africa. De umas pequenas ilustrações sobre isso é o que eu vejo muitas vezes na África. When a son or a daughter comes to their father, they will take their hand. Quando um pai ou uma filha vai até o seu pai, eles estendem a mão. They'll usually put their hand right here. E muitas vezes eles colocam a mão aqui no antebraço. And then they'll bow. E aí eles abaixam assim. This is my father. Esse é o meu pai. He loves me. Ele me ama. But your father is the King of glory. Mas se o seu pai é o rei da glória, The King of glory. o rei da glória, The King of glory. o rei da glória. If you spend time in the presence of God, Se você gasta tempo na presença de Deus, and you spend a great amount of time in the Word, se você gasta um grande porcentagem de tempo na palavra, there can be a boldness before the throne of God. pode haver uma confiança diante do trono do Senhor.
How many times in the night watch have I said, I'm grabbing a hold of the horns of the altar and I will not let go till you bless me. Quantas vezes a gente vê os personagens bíblicos pegando no altar e dizendo: eu não vou soltar enquanto o Senhor não me abençoar. Our Father delights in that kind of boldness. O nosso Pai, Ele se deleita nesse tipo de coragem. But the same person with that kind of boldness falls before Him in fear and trembling. Porque essa mesma pessoa com esse tipo de coragem se prostra diante dele com tremor e humildade, Speaks to Him with measured language, falando com Ele com palavras medidas, thoughtful words. palavras pensadas. In the name of Christ, you have crossed the crystal sea. Em nome de Cristo nós cruzamos o mar cristalino. In the name of Christ, you are before the very throne of God. No nome de Cristo você está diante do próprio trono de Deus. If you believe that's an exaggeration, Se você crê que isso é um exagero, just know it is not. saiba que não é. That is your privilege É o seu privilégio. as a child of God. Como filho de Deus. Pray then in this way, he says, Our Father who is in heaven, Orareis assim: nosso Pai que estás no céu, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. If you could imagine for a moment Se você puder imaginar por um momento, a diamond with three faces, um diamante com 3 faces. that's what we have here. É o que a gente tem aqui. This is 3 prayers. São 3 orações. It's one prayer. É uma oração. They fit together. Elas se juntam perfeitamente. It is a beautiful trinity of expression to God. É uma bela trindade de expressão a Deus. Hallowed be your name. Santificado seja o teu nome. What does that mean? O que isso significa? Oftentimes we think of hallowed or holy as indicating primarily the sinless nature of God. Muitas vezes a gente pensa sobre santificado ou santidade simplesmente como sendo o fato de que o nome de Deus está colocado à parte. It includes that, but that's not the primary meaning. Isso inclui isso, mas não é o significado primeiro. The primary meaning is the separateness of God. O significado primeiro é o fato de que Deus é separado. Have you ever heard someone say, keep God number one in your life? Você já ouviu alguém dizer assim: mantenha Deus como número 1 na sua vida? That may be one of the most ridiculous things that ever came out of anyone's mouth. Essa deve ser uma das coisas mais ridículas que já saiu da boca de alguém. Because you're assuming that God is in a category with everyone else. Porque aí você assume que Deus está numa categoria junto com todos os outros. And that He's at the top of the list. E Ele está no topo da lista. And then there's a number 2 and a number 3 and a number E 100. depois vem o número 2, o número 3, o número 100. No. Não. The separateness of God means that He is in a category all to Himself. A separação de Deus significa que Ele é de uma categoria única, somente dele. No one else is in that category. Ninguém mais está nessa categoria. He alone is there. Ele somente está lá. Everyone else is in another box. Todo mundo está numa outra caixa. So when you're praying, hallowed be thy name, what are you praying? Então quando você está orando, santificado seja o teu nome, o que é que você está orando? Well, there are different levels. Bom, tem níveis diferentes. We look at ourselves. Nós olhamos para nós mesmos. God, I pray Deus, nossa oração, that in my heart que no meu coração there be no competing loyalties. não exista nenhuma lealdade que compita. That's what Jesus meant when He said, blessed are the pure in heart. É isso que Jesus quis dizer quando Ele disse: abençoados, bem-aventurados os puros de coração. That I would see you as you are. Que eu possa vê-lo como o Senhor é. And I would esteem you above all other E things. que eu possa estimá-lo acima de todas as outras coisas. That everything else would be over here. Que todas as outras coisas estejam desse lado aqui. But you would be in a category all to yourself in my heart and mind. Mas que no meu coração e na minha mente o Senhor tem uma categoria única do Senhor. And I pray this same thing for my family. E eu oro mesmo pela minha família, I pray this for my church. pela minha igreja.
I even pray it for the world. Eu mesmo oro isso pelo mundo. That the world would see you as you are. Que o mundo possa vê-lo como o Senhor é. And in their heart of hearts would put you above all things in a category all to yourself. E em seus corações e mentes eles o coloquem numa categoria única apenas do Senhor. That there is no one like you in the heavens or the earth or under the earth. Que não existe ninguém como o Senhor nos céus, na terra ou debaixo da You terra. alone are God. Tu somente és Deus. Just out of reference, I would recommend that every one of you Eu quero só referenciar e recomendar para todos vocês. listen to the lectures of R.C. Sproul on the holiness of God. Ouçam as palestras do R.C. Sproul sobre a santidade de Deus. God used his ministry Deus usou o ministério dele to change my life in so many ways. para mudar a minha vida de tantas e tantas formas. He made a statement one time. Ele fez uma afirmação uma vez. Who's more like God? Quem é mais como Deus? An archangel, a seraphim in heaven, or a worm? Um arcanjo, um serafim nos céus ou um humano? Which one is more like God? Quem é mais como Deus? He said none of them. Nenhum deles. No one's like God. Ninguém é como Deus. Do you see that? Você percebe isso? And that's what you're praying for yourself. That's what you're praying for your family. That's what you're praying for the church and the world. É isso que você está orando por você mesmo, pela sua família, pela igreja e pelo mundo. And then your kingdom come. E aí o teu reino venha. This is the great work of the church. Esse é o grande trabalho da igreja. To advance the kingdom of Christ through the preaching of the gospel. Avançar o reino de Deus através da pregação do evangelho. Through the planting of churches. Através da plantação de igrejas. Through the discipling of people in the word. Através do discipulado de pessoas no mundo. It's not some political movement. Não é um movimento político. Because politics does not have the strength. Porque a política não tem a força. It is through the powerful, recreating, regenerating work of the Holy É Spirit. através do poderoso, recriador poder do Santo Espírito de Deus. As men of God preach the word. À medida que homens de Deus pregam a palavra. As God's people are on their knees praying. À medida que homens de Deus estão em seus joelhos orando. Do you not see the privilege that is ours? Você não percebe o privilégio que nós temos? I mean, I think of the people who founded our country, the United States of America. Pense no povo que fundou o meu país, os Estados Unidos da América. Some of them were so brilliant, so noble. Alguns deles eram tão brilhantes, tão nobres. Some of them gave their lives Alguns deles deram suas vidas to build a country. para construir um país. And now only a few centuries later, it's basically destroyed. E agora, apenas alguns séculos depois, o país está basicamente destruído. But you and I serve an incorruptible king. Mas eu e vocês servimos um rei incorruptível. And a kingdom that will go on forever. E um reino que durará para sempre. I will one day hang my shield in the halls of heaven. Um dia eu colocarei o meu escudo na casa dos céus. Having labored to build a kingdom that has no end. Tendo trabalhado para edificar um reino que não tem fim. Long live the king. Vida longa ao rei. Long live the king. Vida longa ao rei. No man should have a puny life. Nenhum homem deveria ter uma vida. I don't care who you are. Não importa quem você seja. If you've been marked by Christ, Se você foi marcado por Cristo, you are to serve the king você deve servir o rei. with all your heart, soul, mind, and strength. Com todo o seu coração, mente e força. And wife, you are to help your husband do battle. E você, mulher, deve ajudar o seu marido na batalha. I'll never forget. Eu nunca esquecerei. I walked out the front door of our house. Eu saí da porta de entrada da nossa casa. And I was getting ready to walk into the worst battle I've ever been in. E eu estava pronto para entrar na pior batalha que eu já entrei. And my wife opened the door. E minha esposa abriu as portas. This is what she said. E ela disse o seguinte: Christian, cristão, come back carrying your shield or being carried upon it. volte carregando o seu escudo ou sendo carregado por ele. That's what we need. É isso que a gente A precisa. kingdom mentality.
uma mentalidade de reino, but a spiritual kingdom mentality. mas uma mentalidade espiritual, de um reino espiritual, We overcome through the proclamation of the word, que a gente ganha pela proclamação da palavra, through intercessory prayer, através da oração intercessória and through godly lives. e através de vidas piedosas. Anything else is Saul's armor. Qualquer outra coisa não serve de nada. Your kingdom come, your will be done. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Why would he make us pray something Por que ele faz nos orar algo that would never take traction, that would never move forward? que nunca vai acontecer, que nunca vai ir adiante? I don't know how all this will end, Eu não sei como tudo isso acabará, but I have seen the triumph of the gospel. mas eu tenho visto o triunfo do Evangelho. I have seen criminals and prostitutes Eu tenho visto criminosos e prostitutas gloriously redeemed. sendo redimidos gloriosamente. I've seen cannibals singing hymns to Christ. Eu já vi canibais cantando hinos a Cristo. That's enough for me. Isso é suficiente para mim. That in my day the kingdom advances. Que no meu tempo, nos meus dias, o reino está avançando. And I'll let God take care of the rest. E o resto eu deixo nas mãos de Deus. But now look, Agora veja, verse 11. verso 11. Give us this day our daily bread. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. When this is read, it's usually interpreted this way. E isso normalmente é interpretado da seguinte forma. Now notice, he doesn't say, give us all the bread we need for the rest of our life, but give us our daily bread. Veja, ele não diz, nos dá o pão para o resto da vida, ele diz, nos dá o pão para o hoje. That's entirely missing the point. Mas isso aí, interpretar dessa forma, perde o ponto disso daqui inteiramente. You have to have a kingdom mentality. Você precisa ter uma mentalidade do reino. Do you know what's being asked here? Sabe o que está sendo pedido aqui? Father, my heart's desire, my passion, Pai, o desejo do meu coração, a minha paixão, my singular devotion, a minha devoção singular, the thing that means most to me a coisa que mais importa para mim is that your name be hallowed, é que o teu nome seja santificado, that your kingdom advance, que o seu reino avance, that your will be done. que a sua vontade seja feita. Now supply me with whatever I need to Agora- dedicate my life to that very thing. Agora, Pai, por favor, supra tudo que eu possa precisar para poder dedicar minha vida para essas causas. Give me what I need to Me dê- devote my life to this cause. Me dê o que eu preciso para devotar a minha vida a essa causa. And then he goes on and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. E aí ele continua dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. The kingdom is helped in its advance as the people of God live in harmony with one another. O reino avança à medida que o povo de Deus vive em harmonia um com o outro. Something rare I discovered when I read Roman historians. Eu descobri algo raro. They never really talk about miracles among the Christians. Lendo eles, eu descobri que eles nunca falam sobre milagres entre os cristãos. But there's one thing that's repeated over and over. Mas tem uma coisa que é repetida de novo e de novo. How is it that these people Como é que esse povo love each other so much? ama uns aos outros tanto assim? That we have all these people groups in the Roman Empire that have been forced together and they hate one another. Você tem todos esses grupos no Império Romano que foram forçados a viver juntos e eles se odeiam. But when we look at the Christians, we see that they give their lives for one another. Mas quando a gente olha para os cristãos, a gente vê que eles dão a vida uns pelos outros. Give us the resources we need, not to spend it on luxury, but to spend it on the advancement of the kingdom. Senhor, nos dê os recursos que precisamos, não para gastar com luxo, mas para gastarmos nossas vidas no avanço do Evangelho. Let us be a broken people that love one another. Nos faça um povo quebrado que ama um ao outro. And then do not lead us into temptation, but deliver us from evil, for yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
There is no way I can exaggerate this. Não tem nenhuma forma como eu posso exagerar isso aqui. When I see God using someone, Quando eu busco a Deus, I fear for them. eu tenho temor por Ele. It's not necessarily or primarily the roaring lion seeking whom he may devour. Não é necessariamente o leão rugindo ao derredor procurando quem pode devorar. No, there's something more deadly. Tem algo mais ameaçador. Our flesh, A nossa carne. that remnant of our fallen man, O que ainda está dentro de nós como o nosso homem caído. so easily turned from God and turned to the trivial and the sinful. Nós tão facilmente nos viramos de Deus, deixamos Deus e nos procuramos coisas triviais e pecaminosas. Verse 13 is a recognition of weakness. O verso 13 é um reconhecimento da nossa fraqueza. It's a Christian waking up in the morning É um cristão acordando de manhã, and they open their eyes e eles abrem os seus olhos, and their first thought is this: e o primeiro pensamento deles é I esse: must petition grace. eu preciso pedir graça. I fear to move a quarter of an inch to the left or the right without assuring a portion of grace. Eu tenho medo de me mover 1 centímetro para a esquerda ou para a direita sem a certeza da graça. I know me apart from grace. Eu me conheço sem a graça. I would plead with you. Eu quero suplicar a você. I would plead with you to Eu quero pray. suplicar a você. Now I want to quickly show you something. Eu quero rapidamente te mostrar algo. I don't know what I'll do tomorrow. I may come back to this. I'm not sure. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Talvez eu volte para isso aqui, não tenho certeza. Chapter 14 of John, Lá em João, no capítulo 14, verse 12. no verso 12. Truly, truly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Whatever you ask in my name, that will I do, so that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. What are these greater works? Olha que palavras maravilhosas. Some people believe that it's miracles and signs and wonders. Algumas pessoas pensam que quando Jesus está falando sobre obras ainda maiores, Ele está falando sobre milagres e sinais. But even in the book of Acts, I see no greater signs and wonders than the one our Lord's performed. Mas mesmo no livro de Atos, eu não vejo sinais e maravilhas maiores do que o que o Senhor fez. Some believe it's the conversion of souls, J.C. Ryle. Alguns pensam que é a conversão de almas. Believe it includes that, but I think it's much bigger than that. Eu creio que inclui isso, mas eu creio que é muito mais do que isso. I see it as eschatological. Eu vejo isso aqui como sendo escatológico. I see it as the advancement of the kingdom. Eu vejo isso aqui como o avanço do reino. Now, how does this work? Como é que isso aqui funciona? Well, the best way to illustrate it is David. A melhor forma de ilustrar isso aqui é Davi. So here you have all of Israel cowering with fear at this giant that no one can take on. Lá está todo Israel covarde, cheio de medo desse gigante que ninguém tem coragem de enfrentar. Saul, who stands head and shoulders over everyone, is afraid of him. Saul, que é um homem que a cabeça de todo mundo fica no ombro dele, está com medo de enfrentá-lo. We hear nothing from the noble Jonathan. Não ouvimos nada sobre o nobre Jonatas. And oh, Jonathan was brave. A gente sabia que Jonatas era bravo, corajoso. Loved God. Ele amava a Deus, We don't hear anything out of him. mas não ouvimos nada sobre ele. But then Mas aí there is David. vem Davi. Now you may say to yourself, oh, to be like David. E aí talvez você pense, ele vai falar para ser como Davi. Can I share with you something? Posso falar alguma coisa para você? You're not supposed to be like David. Você não deve ser como Davi. This isn't about David and this isn't about you. Isso aqui não é sobre Davi, isso aqui é sobre você. Jesus said, you search the scriptures. Jesus disse, vocês pesquisam as You think escrituras. that in them you have life, Vocês pensam que nela vocês têm vida, but they're all talking about me. mas elas estão todas falando sobre mim. David takes the field Davi vai para o campo with weapons that appear weak. com armas que são fracas. He knocks the giant to the ground. E ele derruba o gigante no chão. He takes his head Ele corta a cabeça and he dele. holds it up in victory. Ele levanta em vitória.
And when Israel sees it, E quando Israel vê isso, what do they o do? que eles fazem? Well, David goes to his tent. Davi volta para sua tenda. And Israel runs past him, motivated by the great victory of their king. E eles passam por Davi e Israel, celebrando a grande vitória do rei. And they rout all the Philistines. E eles destroem todos os filisteus. There's that giant. Está ali essa imagem. Whether you want to refer to him as the devil, Que você quer se referir a ele como o whether you diabo. want to talk about our sin, Talvez você quer falar sobre o nosso whether you want to pecado. talk about the justice of God, Ou você quer falar sobre a justiça de Deus. but there it is, the accuser of the brethren. Mas ali está o acusador dos irmãos. And there's nothing we can do about it. E não tem nada que nós podemos fazer sobre ele. And then comes David. E aí vem Davi. And he slays the dragon. Ele vai e ele ganha do gigante. Cuts off the serpent's head. Ele corta a cabeça da serpente. And it's in his strength that we're made strong. E é na força dele que nós somos feitos fortes. And it's in his name we march. E é no nome dele que nós marchamos. And it's in his name we pray. E é no nome dele que nós oramos. And we see the gospel go throughout the earth. E a gente vê o evangelho se espalhar pela terra. Oh, that God would give you eyes to see this. Oh, que Deus te dê olhos para ver isso. The privilege that is before us. O privilégio que está diante de nós. Can you not see it? Que a gente não veja. Can you not feel it? Você não consegue sentir. There is a reason to live Existe uma razão para viver for him. por ele. And all the strength you need E toda a força que você precisa is found in him. está encontrada nele. Found in him. Encontrada nele. Long live the king. Vida longa ao rei. Long live the king. Vida longa ao rei.